Existe uma técnica respiratória tão poderosa que pode literalmente reescrever as conexões neurais do seu cérebro em apenas 7 dias. Não estou falando de respirações convencionais ou técnicas de relaxamento superficiais que você pode ter experimentado antes. Esta é uma descoberta revolucionária que Joe Dispenza desenvolveu após décadas de pesquisa intensiva em neuroplasticidade e estados alterados de consciência. Uma técnica que tem transformado a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo de maneiras que desafiam tudo o que a ciência tradicional acreditava ser possível sobre os limites da mudança cerebral. Imagine poder alterar fundamentalmente a estrutura física do seu cérebro simplesmente através da maneira como você respira. Imagine poder eliminar padrões de pensamento limitantes que você carregou durante décadas, resolver traumas emocionais profundos e literalmente esculpir novas redes neurais que suportam a versão mais elevada de você mesma. Isso não é fantasia ou wishful thinking. É ciência aplicada de ponta, que está sendo validada por estudos de neuroimagem que mostram mudanças estruturais mensuráveis no cérebro, após apenas uma semana de prática consistente. Renata Fernandes, uma executiva de marketing de 45 anos de São Paulo, havia lutado durante toda a sua vida adulta com ansiedade crônica e ataques de pânico que limitavam severamente suas escolhas profissionais e pessoais. Ela havia tentado terapia tradicional, medicamentos ansiolíticos e praticamente todas as técnicas de respiração que conseguiu encontrar, mas nada proporcionava alívio duradouro. Quando finalmente descobriu esta técnica específica através de um workshop exclusivo com Joe Dispenza, sua vida mudou de forma tão dramática que seus próprios colegas de trabalho começaram a perguntar o que havia acontecido com ela. Em apenas 7 dias de prática, Renata não apenas eliminou completamente seus ataques de pânico, mas desenvolveu uma confiança e clareza mental que a levaram a uma promoção que ela nunca havia imaginado ser possível. Para entender o poder extraordinário desta técnica respiratória, primeiro precisamos compreender algo fundamental sobre como o cérebro humano realmente funciona. Durante décadas, a neurociência nos disse que o cérebro adulto era essencialmente fixo após certa idade, que as conexões neurais estabelecidas durante a juventude permaneciam relativamente inalteradas pelo resto da vida. Esta crença limitante formou a base de muitos tratamentos médicos e psicológicos que assumem que mudanças profundas são impossíveis ou extremamente difíceis de alcançar em adultos. Porém, as descobertas mais recentes em neuroplasticidade revelaram uma verdade revolucionária. O cérebro humano possui uma capacidade extraordinária de reorganização e regeneração que permanece ativa durante toda a vida. Mais importante ainda, esta capacidade pode ser dramaticamente acelerada e direcionada através de técnicas específicas que criam as condições neuroquímicas ideais para a transformação cerebral. A técnica respiratória que Joe Dispenza desenvolveu é precisamente uma dessas ferramentas de transformação neural acelerada. O que torna esta técnica verdadeiramente única é sua capacidade de acessar e influenciar diretamente o sistema nervoso autônomo, a parte do nosso sistema nervoso que controla funções vitais como batimentos cardíacos, digestão e regulação hormonal. Ao trabalhar conscientemente com padrões respiratórios específicos, podemos literalmente reprogramar este sistema autônomo para operar em estados de coerência elevada que favorecem a criação de novas conexões neurais e a dissolução de padrões neurológicos disfuncionais. A técnica baseia-se na compreensão de que a respiração é a única função autônoma do corpo que também pode ser controlada conscientemente. Esta dupla natureza da respiração cria uma ponte única entre a mente consciente e os processos inconscientes que governam nossa fisiologia. Através de padrões respiratórios específicos,
podemos enviar sinais diretos para o cérebro que desencadeiam cascatas neuroquímicas precisas, resultando em mudanças mensuráveis na estrutura e função cerebral. Eduardo Nascimento, um professor universitário de 52 anos do Rio de Janeiro, havia estado lutando com depressão resistente ao tratamento durante mais de uma década. Múltiplas tentativas com diferentes medicamentos antidepressivos haviam falhado em proporcionar alívio significativo, e ele estava começando a perder a esperança de algum dia recuperar sua vitalidade e paixão pela vida. Quando começou a praticar esta técnica respiratória específica, inicialmente era cético sobre sua eficácia. No entanto, após apenas 3 dias de prática consistente, começou a experimentar mudanças profundas em seu estado emocional. Ao final de uma semana, Eduardo relatou que se sentia mais energizado e otimista do que havia se sentido em anos, e escâneres cerebrais subsequentes mostraram aumentos significativos na produção de serotonina e dopamina em regiões específicas do cérebro. O protocolo específico da técnica respiratória está fundamentado em uma compreensão precisa de como diferentes padrões respiratórios afetam a produção de neurotransmissores específicos. Joe Dispenza descobriu que existe uma sequência respiratória particular que pode desencadear a liberação simultânea de múltiplos químicos da felicidade, incluindo serotonina, dopamina, oxitocina e endorfinas, criando um estado neuroquímico ideal para a neuroplasticidade acelerada. A técnica começa com o que Dispenza denomina respiração de reset neural. Esta fase inicial envolve um padrão respiratório específico de 4-7-8, que deve ser executado exatamente 21 vezes ao acordar, antes que qualquer outro pensamento ou atividade ocorra. O padrão consiste em inspirar pelo nariz durante 4 segundos, reter a respiração por 7 segundos e expirar pela boca durante 8 segundos. Esta sequência específica ativa o sistema nervoso parasimpático e cria um estado de coerência cerebral que serve como base para as fases subsequentes da técnica. Durante a retenção de 7 segundos, algo extraordinário acontece no cérebro. O aumento temporário de dióxido de carbono no sangue desencadeia uma resposta neurológica específica que aumenta a produção de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína crucial para o crescimento de novas conexões neurais. Simultaneamente, a expiração prolongada de 8 segundos ativa profundamente o nervo vago, resultando em uma cascata de mudanças fisiológicas que incluem redução do cortisol, aumento da variabilidade da frequência cardíaca e ativação de genes associados à reparação e regeneração celular. Mariana Santos, uma terapeuta holística de 38 anos de Belo Horizonte, havia estado procurando uma técnica que pudesse oferecer aos seus clientes resultados mais rápidos e duradouros. Quando começou a praticar pessoalmente esta respiração de reset neural, ficou impressionada com as mudanças que experimentou em sua própria clareza mental e estabilidade emocional. Depois de uma semana de prática, começou a ensinar a técnica para seus clientes e documentou resultados que superaram suas expectativas mais otimistas. Clientes que haviam lutado com ansiedade e depressão durante anos começaram a experimentar alívio significativo após apenas alguns dias de prática. A segunda fase da técnica envolve o que Dispenza chama de respiração de transformação dimensional. Esta fase mais avançada é praticada durante o período da tarde, idealmente entre 15 horas e 16 horas, quando os ritmos circadianos naturais do corpo criam uma janela de oportunidade para reprogramação neural profunda. Durante este período, o cérebro está em um estado particular de receptividade que pode ser aproveitado para a implantação de novos padrões neurológicos. A respiração de transformação dimensional utiliza um padrão mais complexo que envolve respiração alternada pelas narinas, combinada com visualizações específicas. O praticante inspira pela narina direita
durante 6 segundos, enquanto visualiza a energia dourada entrando pelo lado direito do cérebro, retém por 2 segundos. Então, expira pela narina esquerda durante 6 segundos, visualizando energia prateada sendo liberada pelo lado esquerdo do cérebro. Este padrão é repetido por 12 ciclos, então invertido, inspirando pela esquerda, expirando pela direita, por mais 12 ciclos. Esta técnica específica baseia-se na neurociência dos hemisférios cerebrais e na compreensão de que diferentes padrões de respiração nasal podem influenciar seletivamente a ativação de diferentes regiões do cérebro. A respiração pela narina direita está associada à ativação do sistema nervoso simpático e do hemisfério cerebral esquerdo, enquanto a respiração pela narina esquerda ativa o sistema parasimpático e o hemisfério direito. Ao alternar conscientemente entre esses padrões, podemos literalmente sincronizar e equilibrar a atividade entre os hemisférios, criando estados de coerência cerebral que facilitam a integração de novas informações e padrões. Carlos Henrique, um engenheiro de software de 41 anos de Curitiba, havia estado lutando com bloqueios criativos severos que estavam impactando negativamente sua carreira. Apesar de sua competência técnica, ele se sentia preso em padrões de pensamento rígidos que impediam a inovação e a resolução criativa de problemas. Quando começou a praticar a respiração de transformação dimensional, inicialmente achou o protocolo complexo e desafiador. No entanto, após persistir por uma semana completa, experimentou um breakthrough criativo tão significativo que desenvolveu uma solução inovadora para um problema que sua empresa havia estado tentando resolver durante meses, resultando em uma patente e uma promoção substancial. A terceira fase da técnica, praticada durante a noite antes de dormir, é chamada de respiração de integração profunda. Esta fase final é crucial porque trabalha com os processos naturais de consolidação de memória e reorganização neural que ocorrem durante o sono. Ao preparar o cérebro com padrões respiratórios específicos antes do sono, podemos influenciar significativamente como as experiências e aprendizados do dia são processados e integrados na estrutura neural permanente. A respiração de integração profunda utiliza um padrão de respiração extremamente lenta e profunda que induz ondas cerebrais delta, o mesmo tipo de ondas associadas ao sono profundo e aos processos de cura natural do corpo. O padrão consiste em inspirações de 10 segundos, retenções de 5 segundos, expirações de 15 segundos e pausas de 5 segundos, repetido por exatamente 33 ciclos. Durante cada ciclo, o praticante visualiza ondas de energia relaxante percorrendo todo o corpo, começando pelo topo da cabeça e fluindo lentamente até os dedos dos pés. Esta técnica é particularmente poderosa porque trabalha com o sistema linfático do cérebro, um sistema de limpeza neural que se torna mais ativo durante o sono profundo. O sistema linfático é responsável por remover toxinas e proteínas anômalas do tecido cerebral, incluindo placas associadas a doenças neurodegenerativas. Ao induzir estados similares ao sono profundo, através da respiração específica, podemos potencializar a função do sistema linfático e acelerar os processos naturais de limpeza e regeneração cerebral. Ana Beatriz, uma médica pediatra de 47 anos de Salvador, havia estado experimentando problemas significativos de memória e clareza mental que ela atribuía ao estresse crônico de sua profissão exigente. Preocupada com a possibilidade de declínio cognitivo precoce, ela estava considerando reduzir sua carga de trabalho quando descobriu esta técnica respiratória. Após uma semana de prática consistente da respiração de integração profunda, não apenas sua memória e clareza mental retornaram aos níveis normais, mas ela experimentou uma melhoria significativa em sua capacidade de concentração e tomada de decisões complexas sob pressão.
O que torna esta técnica respiratória verdadeiramente revolucionária é sua capacidade de criar o que os neurocientistas chamam de estados de hiperneuroplasticidade. Durante estes estados especiais, o cérebro se torna extraordinariamente receptivo à formação de novas conexões neurais e à reorganização de redes existentes. Estudos de neuroimagem realizados em praticantes da técnica mostram aumentos de até 300% na produção de BDNF durante estes estados, indicando uma aceleração dramática nos processos de crescimento e reparação neural. Adicionalmente, a técnica desencadeia a liberação de múltiplos neurotransmissores e hormônios que trabalham sinergicamente para criar um ambiente neurológico ideal para a transformação. Isso inclui não apenas os químicos da felicidade mencionados anteriormente, mas também substâncias menos conhecidas como anandamida, muitas vezes chamada de molécula da felicidade, 2-AG, um endocannabinoide natural, e até mesmo pequenas quantidades de DMT endógeno, o neurotransmissor espiritual, que normalmente só é produzido durante experiências místicas profundas ou estados de quase morte. A combinação específica e a sequência temporal desta liberação neuroquímica cria janelas de oportunidade, onde mudanças neurológicas que normalmente levariam meses ou anos para ocorrer podem ser alcançadas em questão de dias. É literalmente como ter acesso a um botão de fast forward para a evolução da consciência e capacidade cerebral. Importante entender que esta técnica não funciona simplesmente através do relaxamento ou redução do estresse, embora estes sejam efeitos secundários benéficos. O mecanismo primário de ação é muito mais profundo e envolve a reprogramação direta dos circuitos neurais fundamentais que governam nossa percepção, emoção e comportamento. Durante os estados alterados criados pela técnica, o cérebro literalmente se reconstrói em tempo real, criando novas rotas neurais que suportam padrões mais elevados de funcionamento. Patrícia Moreira, uma empresária de 43 anos de Brasília, havia estado lutando com padrões destrutivos de autossabotagem que impediam o crescimento de seu negócio, apesar de seus melhores esforços conscientes. Sempre que estava à beira de um breakthrough significativo, encontrava maneiras inconscientes de sabotar seu próprio sucesso. Quando começou a praticar esta técnica respiratória, inicialmente não esperava que algo tão simples pudesse abordar padrões psicológicos tão profundos. No entanto, após apenas 5 dias de prática, começou a notar mudanças fundamentais em seus padrões de pensamento e comportamento. Ao final de uma semana, não apenas havia parado de se sabotar, mas desenvolveu uma clareza estratégica e confiança que a levaram a expandir seu negócio de maneiras que nunca havia considerado antes. A implementação prática da técnica requer disciplina e consistência, mas não é excessivamente complexa. O protocolo completo pode ser executado em aproximadamente 30 minutos por dia, dividido em 3 sessões de 10 minutos cada. O timing específico é crucial. A respiração de reset neural deve ser praticada imediatamente ao acordar, antes de qualquer outra atividade. A respiração de transformação dimensional deve ocorrer durante a tarde, e a respiração de integração profunda deve ser a última atividade antes de dormir. Durante a primeira semana de prática, é comum experimentar o que Dispenza chama de sintomas de reorganização neural. Estes podem incluir mudanças temporárias nos padrões de sono, flutuações emocionais, sensações físicas inusitadas e até mesmo mudanças na percepção sensorial. Estes sintomas não são motivo de preocupação, mas sim indicadores de que o processo de reprogramação neural está ocorrendo. É essencial manter a prática consistente durante estes períodos de ajuste, pois interromper o protocolo pode impedir que as mudanças neurológicas se estabilizem permanentemente. Roberto Carvalho, um consultor financeiro de 39 anos de Recife, experimentou sintomas particularmente intensos durante seus primeiros 5 dias de prática. Teve mudanças dramáticas em seus padrões de sono,
períodos de intensa liberação emocional e sensações de energia percorrendo seu corpo que inicialmente o preocuparam. Seu médico, familiarizado com o trabalho de Joe Dispenza, o tranquilizou que estes eram sinais normais de reorganização neurológica. Roberto persistiu com a prática e, ao final da semana, não apenas os sintomas haviam se resolvido, mas ele experimentou uma transformação profunda em sua capacidade de tomar decisões financeiras complexas e sua intuição para tendências de mercado, resultando em retornos de investimento significativamente superiores para seus clientes. Uma descoberta fascinante sobre esta técnica é que seus efeitos se amplificam exponencialmente com a prática continuada. Enquanto mudanças significativas podem ser experimentadas após apenas uma semana, aqueles que continuam a prática por períodos mais longos reportam transformações que parecem desafiar os limites convencionais do potencial humano. Alguns praticantes avançados desenvolvem capacidades que só podem ser descritas como supranormais. Intuição extraordinariamente aguçada, capacidade de processamento mental acelerada e até mesmo habilidades que parecem transcender as limitações físicas convencionais. A ciência por trás destes efeitos a longo prazo baseia-se na compreensão de que o cérebro humano contém potenciais latentes que normalmente permanecem dormentes durante toda a vida. A técnica respiratória serve como uma chave que desbloqueia progressivamente estes potenciais, permitindo acesso a capacidades que sempre estiveram presentes, mas que nunca foram ativadas devido às limitações impostas por padrões neurológicos condicionados. Estudos longitudinais de praticantes que mantiveram a técnica por períodos superiores a um ano mostram mudanças estruturais profundas no cérebro, que incluem aumento da densidade da matéria cinzenta, melhoria da conectividade interhemisférica e até mesmo evidências de neurogênese, crescimento de novos neurônios, em regiões onde isto normalmente não ocorre em adultos. Estas descobertas sugerem que a técnica pode ter aplicações terapêuticas para uma ampla gama de condições neurológicas e psiquiátricas. Fernanda Lima, uma neuropsicóloga de 44 anos de Manaus, ficou tão impressionada com as mudanças que experimentou pessoalmente após uma semana de prática que decidiu incorporar a técnica em sua prática clínica. Trabalhando com pacientes que sofriam de diversas condições, incluindo PTSD, depressão resistente ao tratamento e déficits cognitivos pós-AVC, ela documentou melhorias que excederam significativamente os resultados típicos de tratamentos convencionais. Suas observações clínicas contribuíram para um crescente corpo de evidência científica sobre o potencial terapêutico desta técnica respiratória específica. Para aqueles que estão considerando experimentar esta técnica, é importante abordar a prática com a mentalidade e preparação adequadas. Embora a técnica seja segura para a maioria das pessoas, ela é poderosa o suficiente para produzir mudanças profundas, que podem ser inicialmente desestabilizantes para alguns indivíduos. É recomendável começar com uma intenção clara sobre o que você espera alcançar e manter um diário detalhado de suas experiências durante a primeira semana. Também é crucial entender que esta técnica não é uma solução rápida ou superficial. Embora mudanças significativas possam ser experimentadas rapidamente, a transformação verdadeira e duradoura requer um compromisso contínuo com o processo de crescimento pessoal que a técnica facilita. Muitas pessoas descobrem que, após experimentar o poder da técnica, sentem-se motivadas a explorar outros aspectos do trabalho de Joe Dispenza e a fazer mudanças mais amplas em seu estilo de vida e perspectiva de vida. A técnica também funciona sinergicamente com outras práticas de desenvolvimento pessoal. Quando combinada com meditação regular, exercício físico e uma dieta que suporta a saúde cerebral, os efeitos podem ser ainda mais pronunciados. Alguns praticantes relatam que a combinação da técnica respiratória com jejum intermitente
Por exemplo, cria condições neurológicas ideais para a neuroplasticidade acelerada. Uma consideração importante é que a técnica pode ser adaptada para abordar objetivos específicos de transformação. Enquanto o protocolo básico descrito aqui é eficaz para a reprogramação neural geral, Joe Dispenza desenvolveu variações específicas que podem ser calibradas para diferentes resultados. Algumas variações são otimizadas para a cura física, outras para a criatividade acelerada, outras para a resolução de traumas, e ainda outras para o desenvolvimento de capacidades intuitivas. Para maximizar os benefícios da técnica durante sua primeira semana de prática, é recomendável criar um ambiente de suporte que facilite o processo de transformação. Isso inclui minimizar fontes de estresse desnecessário, garantir sono adequado, manter hidratação ótima e evitar substâncias que possam interferir com a neuroquímica natural do cérebro. Alguns praticantes acham útil informar familiares próximos sobre sua participação na técnica, para que possam receber suporte durante períodos de ajuste. É também valioso conectar-se com outros praticantes da técnica, seja através de grupos online ou encontros locais. A experiência compartilhada pode fornecer suporte valioso e insights adicionais sobre como navegar os aspectos mais desafiadores do processo de transformação. Muitas pessoas descobrem que as conexões formadas através da prática compartilhada desta técnica se tornam relacionamentos profundos e significativos que enriquecem suas vidas muito além dos benefícios diretos da respiração. Finalmente, é importante abordar a técnica com uma mente aberta, mas também com discernimento científico. Embora os efeitos possam parecer quase mágicos, eles são baseados em princípios neurológicos sólidos, que estão sendo progressivamente validados pela pesquisa científica. Manter uma atitude de cientista pessoal, observando cuidadosamente suas experiências e resultados sem julgamento, permitirá que você extraia o máximo valor da prática. Se você se sente chamada a experimentar esta técnica transformadora, se algo em seu interior reconhece o potencial que foi descrito aqui, então pode estar pronta para embarcar em uma jornada de descoberta que pode literalmente redefinir os limites do que você acredita ser possível para si mesma. Esta respiração específica representa uma porta de entrada para territórios de potencial humano que a maioria das pessoas nunca imagina existir. Uma semana de prática comprometida pode ser o início de uma transformação que continua a se desdobrar pelo resto de sua vida, revelando progressivamente camadas mais profundas de capacidade e consciência que sempre estiveram dentro de você, esperando apenas as condições certas para emergirem em toda sua magnificência.